cá estou eu de volta para darmos continuidade aí ao nosso papo sobre as minhas leituras de abril. E como eu falei para vocês, eu vou falar agora dos livros que eu li no Kobo, né? E também de alguns que eu li, mas que eu já acabei me desfazendo deles, né? Em trocas e enfim. E o primeiro dessa leva que eu vou falar para vocês é um presente que eu ganhei da minha querida, queridíssima Renata Lima, que é assim minha irmã do coração, que eu adoro. E ela me presenteou com o livro um, né, da trilogia Deuses de Dois Mundos, do PJ Pereira. Eu não sei porque toda vez que eu vou falar o nome dele, eu falo PJ Dutra, mas enfim, pelo menos dessa vez eu acertei. E esse livro, né, o livro do silêncio, é o livro número um, e ele vai se passar justamente entre o nosso mundo real e a África ancestral, onde Orumilá, que era o maior de todos os adivinhos, né, de todos os tempos, ele acaba vendo que seus instrumentos de adivinhação se calaram. E ele vai procurar saber o porquê desse silêncio, né? E enquanto isso, né, em paralelo, no nosso mundo moderno, um jovem jornalista, ele acaba se vendo, né, envolto numa aventura que ele mesmo não escolheu, ele fica meio que fugindo disso, né, onde Ô, você tá preparado? Tá preparado já? acontece, né? Então, Tudo esse bem. jovem jornalista, ele acaba se vendo envolvido nessa aventura também, fugindo, né, pelas ruas de São Paulo, enquanto na África ancestral, né, o Ogum, Xangô, Oxóssi, Oxum vão se juntar para tentar resgatar, né, os príncipes dos destinos. Aliás, os príncipes são, acho que se eu não me engano, 16 príncipes, né, do destino, para ver se conseguem, né, trazer de volta aí o poder, né, dos instrumentos de adivinhação, enfim. Eu tô querendo fazer uma síntese, mas ao mesmo tempo fica um pouco confuso, porque já tem um tempinho também que eu li. Mas assim, a escrita do PJ é muito gostosa, é muito fluida. A história, ela vai assim, se você ler rapidinho, porque ela é extremamente envolvente. Tem uma base muito verdadeira, né, da crença, da religião, né, do candomblé, da umbanda. Toda essa ancestralidade africana, da religião africana, ela está muito bem embasada. O autor, ele não é praticante dessa religião, mas ele estudou bastante, ele teve apoio de um dos principais estudiosos da cultura africana no Brasil. Eu não me lembro o nome agora, se eu achar eu vou deixar aqui. Então, assim, é um livro muito bem escrito, que você lê rapidinho. Eu gostei muito, principalmente da parte que se passa na África. É assim, é imperdível a leitura, realmente. Eu acho que nós brasileiros temos sim que ler e saber um pouco mais da nossa cultura também. E claro, a nossa cultura passa pela África, não tem como não passar, né? Então, acho assim, achei maravilhosa a ideia dele, porque se o Riordan fez livro com a mitologia grega, mesclando ela ao nosso mundo moderno, por que não? Por que não aliar, né, os orixás, toda essa mitologia linda também com o nosso mundo? Então, assim, perfeito, super recomendado o livro. E eu tô assim já na ânsia para começar já o livro 2, que é o livro da traição, que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, onde eu mostro as minhas aquisições. Então, assim, nota 1000. Bom, e um outro livro eu acabei lendo na livraria, na Saraiva daqui de Berlândia, num passeio que eu fiz. Eu me encantei, eu estava dando uma olhada
e acabei me esbarrando no livro O Espelho, da Suzy Lee, que é, na verdade, uma graphic novel só com imagens, tá? Se eu não me engano, são desenhos assim em aquarela, né? E acho que grafite e aquarela, porque tem um preto também muito forte. Acho que como na capa vocês viram, dá para perceber. E assim, é só imagem, mas ao mesmo tempo comunica de uma forma tão bonita, né? E tão expressiva que o livro simplesmente me encantou, ganhou 5 estrelas, coraçãozinho, e assim, é um livro assim, muito bonito mesmo, né? Ele vai falar toda dessa simbologia entre o ser humano e o seu reflexo, onde uma garotinha ela acaba se deparando pela primeira vez com o seu reflexo e entre brincadeiras que ela faz na frente do espelho, o ser e o reflexo acaba se tornando um único, né? Um ser só e enfim, é lindo, parece um espetáculo, sim, um espetáculo de dança que me deixou assim completamente feliz, muito bonito mesmo. Então, eu super indico essa graphic novel dessa coreana, que é a Suzy Lee. Se eu não me engano, os outros dela, que é a Onda, agora que eu me lembro, saiu pela Kozak, tem na Kozak. Enfim, esses eu tenho que correr atrás porque eu quero tê-los em casa, com certeza, porque vale muito a pena. E o próximo livro, ele também foi mais uma das minhas tentativas aí de ler contos. Então eu acabei escolhendo O Modo de Apanhar Pássaros à Mão, da freira, né, Maria Valéria Rezende. Esse livro eu também comprei na Farra das Americanas o ano passado e simplesmente por conta da sua capa e do seu título, porque eu nunca tinha lido nada da Maria Valéria Rezende e fiquei muito interessada. Aliás, eu quero já há algum tempo ler um outro dela, que é O Voo da Guará Vermelha, mas esse eu ainda não adquiri e acabei começando pelos contos. Eu não gostei tanto, né? Esse foi um dos que eu acabei trocando. Eu não gostei tanto, não me liguei realmente a eles. É muito bem escrito, sim, são histórias completamente verossímeis. O livro todo fala de questões como culpa, desejo, lealdade, mentira, ódio, né? E, e assim, tem histórias muito fortes, né? Que, como da prostituta Irene, né? Que viveu uma situação na infância que a marcou para sempre. Então, assim, é um livro muito bom, muito bem escrito, mas eu também não consegui me ligar. Eu não sei se era mesmo o período ou se realmente eu não consigo aí ter uma relação afetiva, digamos assim, mais intensa com os contos. Então eu acabei dando 3 estrelas e acabei trocando no Scooby. Mas pelo que eu já vi, o Scooby o pessoal gosta bastante desse livro, né? Aí a média dele são 4 estrelas, então quer dizer, o problema realmente deve estar aí comigo, com a minha leitura com relação a ele, né? Vai saber. E um outro livro que eu também li no Kobo foi um que muita gente me indicou, gerou até uma certa polêmica uma vez no grupo, a gente conversando sobre a escrita do John Boyne. E, enfim, eu acabei lendo o que é o Palácio de Inverno, né, do John Boyne. E realmente, assim,
O John Boyne, ele tem uma escrita envolvente, uma escrita fácil, fluídica. Não, você pega o livro, você lê assim rapidinho, porque não tem nenhuma grande dificuldade, mas assim, é uma história bonita do Palácio de Inverno, é um romance tocante, tudo, né? Tudo porque pelo que ele passa. Mas eu gostei mais, na verdade, da ideia que o John Boyne teve de trazer aí um romance, né, que se passa na Rússia, na época do último czar, né, do Nicolau, junto com toda, né, a família Romanov, enfim, a ascensão de um menino do campo que de repente, por causa de um acaso, em nome da amizade, ele acaba se vendo dentro do Palácio de Inverno, né? Dentro do Palácio Real dos Czares, convivendo com eles ali, trabalhando para eles como segurança particular, enfim. Todo romance que surge daí, toda a história que a gente vai vendo surgir entremeada realmente com a história é muito legal. Isso. Mas eu achei o livro bastante clichê, achei o romance, assim, muito óbvio, né? A forma como ele foi contando. Ah, eu achei que ele podia ter trabalhado mais, já que em determinado ponto da história, ele quando eu falo, é o John Boyne, tá? Ah, óbvio. Mas enfim, ele em determinado momento ele colocou em evidência a personalidade, né, e os conflitos psicológicos, digamos assim, de uma das personagens. E eu acho que ele teve um gancho muito bom para trabalhar mais esse lado e ficou meio vazio. Acho que podia ter trabalhado mais. Enfim, acabei dando 3 estrelas, não gostei muito, mas assim, gostei muito da ideia, da forma como os fatos históricos se mesclaram ao romance, então realmente vale a pena ser lido por esse contexto. Aí, como eu falei para vocês que a minha veia esse ano, né, para romance policial tá firme e forte, é claro que eu teria que ler nesse mês algum livro da série da Tess Gerritsen. Enfim, e foi justamente isso que eu fiz. Então, por isso, eu acabei me atracando, literalmente, eu me atraquei com o livro 2 da série Rizzoli e Isle, que é o Dominador. Bom, no Dominador, a Tess Gerritsen, ela dá continuidade, né? Depois que o caso do cirurgião, que é o primeiro livro da série, é concluído, a detetive Rizzoli Isle, a detetive Rizzoli, Jane Rizzoli, ela acaba se vendo envolvida em um outro caso, onde ela descobre onde é um maníaco que ele acaba meio que reproduzindo, de uma certa forma, os crimes do cirurgião. Só que muitas surpresas virão por aí, né? E sim, não dá para falar muito porque não dá para você ficar especulando e falando muito de romance policial, porque você acaba meio que entregando alguma coisa aí num spoiler desse, acaba perdendo a graça do suspense e tudo mais. Mas o legal que eu achei é que nesse livro realmente a médica legista, a Isles, ela aparece e a gente começa a conhecer um pouquinho dessa outra mulher muito forte, né? Onde a Jane também, a Jane Rizzoli, ela se mostra um pouco mais e um pouco mais forte do que ela foi apresentada no cirurgião. Então, assim, eu gostei muito, dei 4 estrelas. Continua sendo muito dinâmico e é muito interessante o jogo
que a Tess Gerrit se faz com o crime, como ela começa e os movimentos que ela faz na trama, e que você, em algum momento, você pensa assim, ela vai deixar alguma coisa de lado, e não. Ela deixa de lado, mas ela traz aquilo de volta com uma. Como é que eu vou dizer? Uma eficiência absurda. Muito, muito, muito bom. E assim, excelente. Excelente. E assim, é tão bom que eu não me controlei, já catei logo o terceiro livro da série, que é O Pecador, e comecei a ler, devorei assim. Até que esse, na verdade, eu não li tão rápido, porque eu acabei colocando no celular, e então acabei lendo pelo celular, e meu celular, a tela dele é pequenininha, mas mesmo assim, foi empolgante, né? E o terceiro, O Pecador, ele já nos mostra com um contato maior, né? A Risoli e a Aisley trabalhando juntas, elas vão se ver diante de um crime brutal que acontece dentro de um convento, onde duas freiras são assassinadas, né, brutalmente nesse convento. E no decorrer da investigação, eles descobrem que uma dessas freiras estava grávida e teve, aliás, que ela esteve grávida e teve um filho, né? Ela chegou a ter essa criança. E então muita coisa vai ser remexida nessa história, muito segredo vai vir à tona e também assim é muito bom. Esse teve um trabalho de, assim, digamos, a nível psicológico dos personagens muito bom. Eu gostei bastante. A cada livro da Tess Gerrits que eu leio, eu me surpreendo ainda mais. E vou continuar sendo grata a Denise pelo resto da minha vida por ter me apresentado essa série, que tá me deixando assim completamente alucinada pelo gênero. E realmente eu tô lendo, querendo assim ler freneticamente. Daqui a pouco eu já chego no último livro, né? No último já que foi lançado. Até agora são 9 livros que já foram lançados no Brasil. Então, daqui a pouco eu já li tudo e vou ficar órfã. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com essa minha gana. Mas, enfim, gostei bastante também. Então, ai, já comecei o quinto. É, já comecei o quinto, mas isso aí eu falo depois pra vocês. E aí, para sair um pouco dessa carga de crime, de mistério, de sangue, e, enfim, de autópsias, eu acabei pegando um romance para ler. E aí eu segui a indicação da Claire com A Gramática do Amor, da Rocio Carmona. Esse livro é o livro de estreia dessa autora, que também é uma cantora, né, espanhola. Ela, se eu não me engano, acho que ela canta música indie. E o livro, na verdade, é uma grande inter. Peraí que sai. Inter. Gente, que trava-língua! Inter. A última vez, se eu não conseguir, vocês entenderam, né? Então tá, vamos lá. Intertextualidade. Tá, saiu meio garrado, mas saiu. Bom, enfim, ele fala. É isso, né? A grande sacada desse romance é essa intertextualidade, onde uma garota, uma adolescente, que é a Irene, ela acaba tendo a sua primeira desilusão amorosa e ela vai contar com a ajuda de um professor que, que enxerga nela uma situação, um potencial e que se aproxima dela para ajudá-la, tá? Isso tudo se passa no internato
tá no outro lado do país, se eu não me engano, é na Irlanda. Eu acho que é na Irlanda. Enfim, num clima completamente oposto ao que a Irene estava acostumada, né? E ela vai de livre e espontânea vontade para esse internato. E, sim, e diante dessa primeira decepção e desse primeiro contato com algumas leituras que ela acaba fazendo junto com o professor, ela vai descobrir autores como Gabriel Garcia Marques, como Jane Austen, Murakami, maravilhoso Murakami. Ela vai descobrir coisas sobre Tolstói e, ao mesmo tempo, ela vai descobrindo a si mesma, ela vai se remodelando e descobrindo as coisas à sua volta também. Assim, tem um tempinho já que eu li, eu acabo, né? Isso que é o ruim de você ficar um tempo muito grande sem gravar vídeos, porque você acaba meio que embaralhando as ideias. É um livro que eu gostei muito, mas eu achei assim alguns pontos do livro meio que exagerados, como a súbita mudança da Irene no começo, do nada, de um patinho feio, ela acaba virando uma moça muito bonita. E, enfim, deixaram de lado, um pouco de lado, né, a questão dela começar a correr, dela se tornar uma corredora também, acho que acabou meio que ficando no segundo plano e poderia ter sido trabalhado um pouquinho mais. Enfim, o fechamento também da história, acho que ficou um pouquinho clichê, mas eu gostei bastante. Eu dei 3 estrelas pro livro, super me divertiu, foi muito bom é, é, ler todas essas, aliás, ler sobre, né, todas essas referências, a forma como ela olhava para essas leituras, né, como que ela cruzava, né, a sua vida com os títulos que ela estava lendo, enfim. Uma sacada muito legal a do professor e, sim, os outros alinhavos, digamos assim, do livro também é muito legal. Então, eu também recomendo a Gramática do Amor. A minha madrinha, a Laine, leu depois que eu falei para ela, assim, que eu passei para ela, na verdade, ela gostou demais, ela leu até primeiro que eu, adorou, deu 5 estrelas, então fica aí o contraponto tanto da minha opinião quanto da dela, tá? Então leiam, porque realmente é bem legal, é bem divertido e é muito gostoso você ler referências de outros livros em livros. Eu, pelo menos, eu adoro. E aí, logo na sequência, assim, que eu terminei de ler a Gramática do Amor, a Pipa, né, a Paula Dutra, me falou que um dos livros que eu queria muito ler estava em promoção e eu acabei comprando, que é o Claros Sinais de Loucura, da Karen Harrington. E eu corri no site da livraria para comprar, né? Eu comprei e-book e já comecei a devorar. É um livro muito. É um livro denso, com muitas questões, assim, incômodas, né? Tem que lidar. A escrita dela é muito boa, cativa a gente e prende. O mote ficou uma coisa muito legal. É um livro, assim, que ele vai falar de loucura para início de conversa, né? A gente vai conhecer a, a Sara, né? A Sara é uma adolescente de 12, 13 anos, não, 12, 13 anos, se eu não me engano, cuja mãe foi presa por duplo assassinato. Aliás, por um assassinato, né? Tentativa de duplo assassinato, porque a Sara, ela tinha um irmão gêmeo que foi assassinado pela mãe aos 2 anos de idade. A mãe, num acesso de loucura, tentou assassinar os 2 filhos, conseguiu só um. E a Sara vive com o pai, meio que
de cidade em cidade fugindo, porque como foi um crime muito notório, sempre que descobrem de quem ela é filha, sempre que a história volta à tona, eles acabam mudando de cidade. E ela ainda tem que lidar com o alcoolismo do pai, que é um professor, mas que tem o problema do alcoolismo, né? Porque não consegue lidar tão bem com essa situação, porque ele ainda é um completo apaixonado pela mulher. Enfim, e eles vão fugindo, né, de cidade em cidade. E a Sarah, ela nunca se sentiu realmente em casa em nenhuma dessas cidades. E ela fica cada vez mais apreensiva quando ela completa 12 anos, ela fica cada vez mais apreensiva com a possibilidade de ela também enlouquecer ou dela ter puxado esse gene da loucura da mãe. E ela acaba meio que encontrando aí uma válvula de escape que é escrever cartas, também meio que direcionada por um professor. Ela acaba escrevendo cartas para o seu personagem preferido de história, que é justamente o advogado do livro da Harper Lee, que agora me fugiu o nome. Gente, como é que foge o nome? Tem aqui o A Mockingbird. Olha que coisa louca, né? A pessoa que não fala, não lê inglês, lembra o título do livro em inglês, mas não lembra em português. Enfim. To Kill a Mockingbird, acho que é isso, me perdoem aí a pronúncia. Então ela acaba criando um vínculo, né, de certa forma e afetivo com esse personagem, escrevendo cartas para ele. E através dessas cartas e de alguns diálogos dela com alguns personagens que vão surgindo ao longo da história, é que a gente vai conhecendo um pouco mais da Sarah, que é uma criança muito introspectiva, muito inteligente e também ela tem uma ironia fina. Ela sabe meio que lidar com essas coisas ao mesmo tempo que a idade dela é mínima para segurar todo esse peso, né? A sua segunda melhor amiga é uma planta, que ela chama de planta, e é engraçado ver a relação que ela tem com essa planta quando ela se imagina tendo que mudar de novo, a dor que ela sente de repente ter que deixar a planta, e isso me lembrou muito a relação do personagem do Tom Hanks e o Náufrago com a bola de vôlei, né? Com o Wilson. É uma coisa meio assim entre as duas. E eu achei assim muito, muito interessante mesmo. O Sol é para Todos. Lembrei o nome do livro. Assim, é um livro muito bonito. Eu gostei bastante. Eu dei 4 estrelas. É um livro que me tocou muito. Eu super recomendo, porque vale a pena, tá? E Pipa, eu não me esqueci, tá? Eu vou te mandar, porque eu fiquei te devendo esse. E eu dou um jeito agora de mandar para você, tá bom? E em abril, realmente, foram esses os livros que eu li. Foi um mês, assim, muito, muito bom. Eu gostei muito, né? Foram 12 livros lidos, isso é um número muito bom. E eu fiquei muito feliz. Então, perdoe a prolixidade da pessoa, a péssima dicção da pessoa e também a memória da pessoa, que não é lá essas coisas. E assim, eu tô voltando, eu não vou prometer nada, que eu já vi que eu não cumpro. Isso é péssimo, eu sei, mas enfim, sem promessas. Eu me comprometo, digamos assim, a tentar melhorar.
e a não deixar os livros acumularem para vir falar para vocês, porque é ruim realmente, até mesmo para mim, ficar tentando lembrar disso tudo. E também acaba que fica aí um vídeo meio estranho, né? Uma coisa meio um tanto quanto vazia, tá bom? Então eu espero que vocês tenham conseguido aí aprender alguma coisa nesse nosso papo, que se sintam tentados a ler, que tenham gostado, se sim, curtam aí comigo e vamos conversando nos comentários, tá bom? E depois eu volto para falar para vocês das leituras de maio, tá certo? Beijo para vocês, tchau, tchau.